Boa noite a todos. Eu vou falar hoje sobre um tema ainda referente à família. E eu tenho ouvido nos últimos anos algumas pregações dizendo que o projeto de Deus para hoje é a família. E aí tem surgido movimentos, igrejas, ministérios, Ministério da Família. Há uma ênfase muito grande na família hoje. E observando essas coisas que são boas, né? Com certeza são boas. Só que eu creio que existe um conceito, herdamos um conceito romântico de família. Talvez até influenciado pelos contos de fadas. Os contos de fadas geralmente terminam assim: e viveram felizes para sempre. E também nós temos a tendência de, ao receber os ensinamentos, apenas repeti-los como papagaio, porque vem de autoridades, que nós consideramos autoridades, e nós não vamos examinar muitas vezes se realmente esse conceito está de acordo com a revelação de Deus, no caso a Bíblia. Então, o meu tema hoje é o projeto de Deus para hoje. Será a família, como tem sido apregoado aí? Vamos examinar as Escrituras, né, com a mente aberta e ver se sustenta esse conceito. Mateus 16:18 diz o seguinte, eu vou citar vários textos aqui, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, está inferno aqui, né? Mas no original é Hades, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu faria uma leitura alternativa da seguinte maneira: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha família, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Parece que muitas vezes nós estamos adotando essa leitura que não é a leitura correta que está na Bíblia. Jesus disse, tem algumas coisas que Jesus falou, que primeiro disse, a minha igreja é de Jesus. Então ele disse, a minha igreja, a igreja é de Jesus. Depois ele disse, edificarei. O verbo está no futuro, edificarei. E é bom guardar esse verbo aí, edificar, porque ele tem muito a ver com essa questão. Qual é o projeto de Deus para hoje? E então, as portas do Hades não prevalecerão contra a minha família. Poderíamos dizer assim, né? Ou as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja, como Jesus disse. Então a minha tese é: o projeto de Deus para hoje não é a família. O projeto de Deus para hoje é a igreja. Na verdade, creio eu que a igreja é a família alternativa. Na verdade, a igreja foi criada como praticamente, porque a família biológica, a família natural, Satanás iria praticamente destruir. E a família alternativa que Deus levantou no Novo Testamento é a igreja. Então vamos examinar, né, alguns conceitos do Antigo Testamento. A questão da família no Antigo Testamento, família biológica, começou em Gênesis 1:27, que diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Veja só, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Mas eu quero destacar aqui a palavrinha multiplicai-vos, né? Frutificai, multiplicai-vos. Então o homem e a mulher receberam de Deus essa ordem de
multiplicar-se na face da terra. Aí nós vamos acompanhar essa questão do multiplicar-se, e quando nós chegamos em Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 6 começa assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Aí dá aquele problema do Nefilim, né? Que no outro texto eu já falei sobre isso. Porque, naturalmente, que Satanás, ele se levantou para impedir a multiplicação da raça humana, especialmente a linhagem piedosa, porque Satanás, ele ouviu com certeza, né? Quando Gênesis 3,15, chamado proto-evangelho, quando Deus disse que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Satanás, ele tentou se opor à multiplicação, isso nós estamos assim interpretando, né? Da raça humana, para que o Messias não nascesse, ou se nascesse, não se criasse, como realmente vai acontecer depois lá em Mateus capítulo 2, quando Satanás manda matar através de Herodes as crianças de Belém e redores. Mas a ordem de Deus foi multiplicar-se. Aí quando nós vamos para depois do dilúvio, já agora, em Gênesis 9, começa assim: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então multiplicar-se permanece aí depois do dilúvio. Agora a ordem é para a família de Noé. E sabemos que na arca de Noé, às vezes eu quero dizer navio de Noé, porque a palavra arca, no sentido natural para nós, tem um significado um pouco diferente. Mas o navio de Noé, o barco de Noé, mas vamos colocar a arca de Noé como está aí já na nossa cultura. Então, salvaram-se na arca de Noé 4 casais. Noé e a sua mulher, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Então, naturalmente, que a nova humanidade que começou após o dilúvio, elas foram provenientes de 4 casais. Mais especificamente de 3, né? Que são os filhos de Noé. E sabemos que realmente Gênesis capítulo 10 termina dizendo o seguinte, no verso 32. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, sendo que destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Então, a ordem de Deus no Antigo Testamento continuou sendo essa, de que a família biológica deveria povoar toda a terra. Aí poderíamos até dizer assim, o projeto de Deus no Antigo Testamento era a família biológica. Dizemos isso com reserva porque depois do pecado, nós vemos que a questão da família se tornou um campo de batalha. Mas continuando. A linguagem, por isso que eu disse, quando Jesus falou, edificarei a minha igreja, essa palavrinha edificarei, é bom cotejar onde aparece uma palavrinha, onde é que ela aparece novamente, porque às vezes ela está nos dando uma pista para interpretar a Bíblia. Então vamos ver aqui. O verbo edificar. Jesus disse, edificarei a minha igreja e não edificarei a minha família. Mas no Salmo 127:1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E casa aqui nós entendemos que é a família, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Os seres humanos naturalmente trabalharão para edificar a sua casa, porém por trás deles, Deus está edificando. Então, a edificação da casa ou da família seria uma ação humana, mas também secundada pela ação de Deus por trás, né? Para dar a sustentação. Então, se o Senhor não estiver na edificação dessa casa, aqueles que estão edificando trabalham em vão. E ainda em Provérbios 14:1, e aí chamando a atenção para o verbo edificar, nós vamos encontrar a seguinte escritura. Provérbios 14:1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Então, aí, a mulher sábia edifica a sua casa.
como Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Mas a linguagem do Antigo Testamento, voltada mais para a questão biológica, ela usa o verbo edificar no sentido da casa, no caso, a família. A edificação da família. E, naturalmente, Satanás procura destruir, né, derrubar a família. E, naturalmente, ele faz isso por meio de pessoas. Por isso fala aqui da mulher insensata, ou da mulher louca, que a destrói com as próprias mãos. Vamos chegar no Novo Testamento e ver o ensino de Jesus sobre a questão da família. Então, em Mateus capítulo 10, esse texto também está em Lucas. Vamos pegar aqui Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, verso 34 em diante diz assim: Não cuideis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares, ou da sua própria casa. É uma escritura realmente, aparentemente desagradável, né? Ela parece na contramão daquilo que hoje nós pregamos, ouvimos pregações, acreditamos sobre a família, porque eu disse, a nossa noção de família muitas vezes é romantizada, como pelos contos de fadas. Mas a visão de Jesus sobre a família é essa aqui. Ele, na verdade, está citando Miqueias 7,6, né, que diz praticamente a mesma coisa, mas ele está dizendo que a família se tornou um campo de batalha, onde naturalmente Satanás manipula pessoas da mesma família, usando os sentimentos, as emoções, os afetos das pessoas, e para causar realmente tragédia, né? Vemos em todo o Antigo Testamento esse campo de batalha acontecendo. Caim matou Abel, que era seu irmão, né? Esaú queria matar Jacó, que era seu irmão também. Os irmãos de Davi, realmente, eles também não tinham amizade com Davi, né? Os irmãos de José tentaram matar José, vender os carros para o Egito. Quer dizer, o Antigo Testamento é a história assim, do fracasso da família biológica, campo de batalha, né? Embora saibamos que se não houvesse casamento e família biológica, a humanidade acabaria, né? Então, ainda prevalece esse propósito de que a raça humana deve encher a terra. Todavia, o projeto de Deus hoje é a igreja, não é a família. Vamos continuar. O projeto da igreja, Jesus disse, edificaria a minha igreja, isso ele disse em Mateus capítulo 10, e quando chega realmente no capítulo 28 de Mateus, que é a assim chamada grande comissão, Jesus coloca em andamento, né? Claro que ele já tinha começado a colocar em andamento, mas numa fase já assim, depois da sua ressurreição, em Mateus 28, 19, ele diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, esse multiplicável lá dos primeiros capítulos de Gênesis, ele agora se transforma numa ordem para fazer discípulos. Em vez de filhos biológicos, agora ele se concentra em filhos espirituais. Discípulos são filhos espirituais. Lembrando que a nação de Israel, ela foi edificada sobre os pilares dos 12 patriarcas filhos de Jacó. Então Jacó teve 12 filhos que constituíram os pilares da nação de Israel. Aí quando chega no Novo Testamento, o contraponto da nação de Israel é a igreja. Então Jesus, ele também edifica a sua igreja sobre 12 pilares, que são os 12 apóstolos. Por isso que fala assim, no Novo Testamento, Efésios, Paulo diz assim, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então veja que muda a visão, agora é na igreja e não na família, que a igreja é a família espiritual. E ainda, a prioridade, a gente vê a prioridade da igreja em Lucas, é a prioridade da igreja sobre a família aqui, né? Vamos ver aqui, em Lucas 9, 59, diz assim:
E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então nós vemos aqui praticamente Jesus contrastando a igreja com a família, o reino de Deus, né, por assim dizer. E ele então dando prioridade aqui à igreja, que no caso é a missão, o reino de Deus aqui materializado na terra. Ainda um outro texto da prioridade da igreja está em Mateus 19, 29, que diz o seguinte, Mateus 19, 29, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então veja aqui que é claro que isso aqui nós temos que ter cuidado, porque por isso eu até entendo que alguns não queiram tocar nesse assunto, embora Jesus tenha falado isso, porque tem medo de que de repente algumas pessoas mal intencionadas podem, usando esses textos e esse ensinamento de Jesus, adotar uma irresponsabilidade, né? E abandonar suas famílias, os seus deveres e as suas obrigações familiares, supostamente com a desculpa e a justificativa por causa do reino de Deus, por causa do nome de Jesus, por causa do evangelho, são essas linguagens que são usadas nos evangelhos. Mas é claro que Deus ele não é a favor de nenhuma injustiça, né? Aqueles que se casarem, naturalmente estarão obrigados a cumprir os seus deveres conjugais, como eu vou mostrar um pouco mais na frente. Então diz aí, essa questão da multiplicação, eu já toquei nesse assunto, né? Mas ainda quero citar ainda Atos 6, verso 7, com essa questão da multiplicação, quando Deus disse, multiplicai-vos, tanto para Adão e Eva como para Noé. Então vamos em Atos capítulo 6, verso 7, diz assim, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então a multiplicação aqui não são de filhos biológicos, mas de discípulos. Chama a atenção dessa palavrinha multiplicar. Em Atos 9:31, ela vai aparecer de novo da seguinte maneira, Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então, aqui quem se multiplicavam eram as igrejas. Naturalmente, os discípulos, as igrejas se multiplicavam. E não, como Deus disse lá no Antigo Testamento, que eram através de filhos biológicos. A multiplicação aí. E ainda eu quero mostrar o conceito de igreja, porque muitas vezes nós estamos bitolados ou mentalmente condicionados pelos ensinamentos que recebemos, a teologia que nos foi ensinada, e o conceito de igreja que nós temos pode estar equivocado. Então, vamos ver aqui. Eu quero citar Mateus 18, verso 19, que diz assim, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então já sabemos que a igreja não é o templo, como nós fomos condicionados até hoje, muitos ainda dizem, né? Estamos aqui na casa de Deus. Na verdade, a casa de Deus são as pessoas, né? A igreja é constituída de pessoas. E o conceito de igreja aqui, que Jesus está dando, 2 ou 3. Então, 2 pessoas é uma igreja, eu creio que ele está dando a entender que sim. 2 pessoas, 2 discípulos de Jesus reunidos, é uma igreja. Cada um é templo do Espírito Santo, né? Os 2 ou os 3.
Porque ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, o conceito de igrejas são pessoas reunidas. E aqui essas pessoas, naturalmente, cada uma delas é templo do Espírito Santo, né? O Novo Testamento nos ensina que cada crente é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no corpo humano, que é um templo. O corpo humano é um templo móvel, né? Um templo falante. E coletivamente considerada a igreja, seja com o número de 2 ou 3 pessoas, seja uma multidão, também é um templo, porque a igreja toda, né? Por isso que a gente, algumas denominações, a teologia tem o conceito de igreja local e de igreja universal. Mas aqui é outra história, eu não vou entrar nesse aspecto hoje. Então, eu estou procurando mostrar que o projeto de Deus para hoje não é a família, mas a igreja. E aí eu quero examinar um pouco aqui 1 Coríntios capítulo 7, que é um texto indigesto, né, para o nosso paladar na questão família ou casamento. Mas está na Bíblia, né? Aqui não podemos alegar ignorância, porque é uma carta, uma epístola normativa para a igreja, aqui, por exemplo, para a igreja de Corinto, mas naturalmente são conceitos que se aplicam a todas as igrejas. Então vamos ver aqui, 1 Coríntios capítulo 7, que eu digo que é o capítulo do casamento. A Bíblia tem alguns capítulos, como o capítulo 11 de Hebreus é o capítulo da fé, e o capítulo 7 de 1 Coríntios é o capítulo do casamento. Então vamos ver algumas coisas, vamos destacar algumas coisas aqui. Paulo começa o capítulo 7 de 1 Coríntios dizendo o seguinte: ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Veja só, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Eu acredito que a tradução mais correta é essa mesmo, né? Bom seria que o homem não tocasse. Ele usou o verbo seria. Algumas traduções trazem não toque, né? Mas eu acredito que a tradução mais correta é seria mesmo. Bom seria que o homem não tocasse em mulher. Se nós retornarmos lá para o primeiro capítulo de Gênesis, 5 vezes seguida, Deus diz assim, e viu que era bom. Quando Deus fazia alguma coisa, em cada dia ele dizia assim, e viu Deus o que tinha feito e era bom. E viu que era bom. E era bom. E 5 vezes diz isso. E na 6ª vez ele diz assim, viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Então, a criação Deus foi fazendo era muito bom. Naturalmente, isso era antes do pecado, né? E aí, só que quando chega no capítulo 2 de Gênesis, verso 18, tem alguma coisa lá que não era bom. Ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjutora que ele seja idônea. Então, ele criou a mulher, e aí começou aí o casamento, a família biológica e tal. Mas, quando eu leio aqui 1 Coríntios, o apóstolo Paulo dizendo, bom seria que o homem não tocasse em mulher, para mim é o contraponto do que Deus afirmou lá no início, antes do pecado. Não é bom que o homem esteja só. Então nós temos que ter cuidado para não tropeçar na interpretação, aplicando aquilo que é dito lá de Adão antes do pecado, agora, tanto tempo depois, né? Com respeito à situação do ser humano na Terra, depois de todos esses anos de pecado, né, e de desastre na família. Vamos ver agora qual é a visão aqui de Paulo. E aí eu quero dizer para alguns que dizem assim, o apóstolo Paulo tinha preconceito contra a mulher, o apóstolo Paulo era um solteirão inveterado e tal, porém, sabemos que o apóstolo Paulo estava escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo. É claro que ele diz aqui que nem tudo que ele fala aqui, ele recebeu o mandamento do Senhor, né? Mas ele diz assim, mas eu creio que eu também tenho o Espírito de Deus e posso dar esses conselhos. Então vamos atentar ao que ele diz aqui. Então a primeira coisa que ele diz seria bom que o homem não tocasse em mulher. E aí eu quero lembrar também algo aqui no Novo Testamento, é assim, os heróis do Antigo Testamento, quase todos eles eram casados, quase todos, né? Abraão, né? Moisés, Davi, José. Mas no Novo Testamento, eu até digo assim, os 3 principais pregadores do Novo Testamento eram solteiros. Então, João Batista era solteiro, até onde sabemos, João Batista era solteiro, apesar de ser um sacerdote. Jesus era solteiro também, né? E
Paulo também era solteiro. Independente de qualquer controvérsia a respeito da situação de Paulo, eu creio que ele é solteiro. Até nesse texto aqui, né, eu vou ver se eu consigo mostrar isso aí. Então, a Bíblia está nos dizendo algo. Por que que os três homens, diria até o mais importante do Novo Testamento, são solteiros? O apóstolo Pedro era casado, né, tinha sogra e tal. Mas esses aí, Jesus, João Batista e Paulo, eles eram solteiros. Por quê? Alguma coisa está nos dizendo, né? Vamos ver aqui. Aí ele diz assim no verso 2: mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Então, a palavra fornicação aqui é porneias, que acho até que a tradução fornicação está correta mesmo, porque às vezes pode ser traduzida por prostituição. E tem alguns lugares que significa mesmo prostituição, mas no caso aqui é fornicação. Ele coloca. E quando chega no verso 9, ele diz assim: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então ele condiciona a manutenção da condição de celibatário a pessoa conseguir se controlar, né? Se a pessoa conseguir se controlar, os seus instintos sexuais, ela não deve casar, ele diz. Agora, se não pode, é melhor casar, porque casar não é pecado. Mas agora, prostituição né? O viver abrasado, a pessoa vai acabar caindo em prostituição, em fornicação, ou coisa semelhante. Então é isso que ele está dizendo aí sobre a questão da condição, né? E aí ele vai dar algumas orientações, mas no verso 5, eu acho interessante, é o seguinte: 1 Coríntios 7,5, ele diz: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, falta de domínio próprio. Ou seja, Paulo coloca Satanás no contexto. Se nós formos refletir, que Satanás rondou o primeiro casal lá no Jardim do Éden e encontrou uma maneira de induzi-los ao pecado, se rebelar contra Deus. E aí Paulo está dando a entender o seguinte: aqui no Novo Testamento, o mesmo Satanás, ele ronda, espreita os casais, procurando encontrar um ponto fraco, encontrar uma maneira de induzi-los a pecar. E aí ele disse aqui que a abstinência sexual que o casal deve manter deve seguir algumas condições. Primeiro é por mútuo consentimento. Os dois têm que concordar, né, de passar esse tempo com abstinência sexual. Ele diz: para vos dedicar à oração. Mas diz: mas não demora muito tempo nessa abstinência, para que Satanás não vos tente pela vossa falta de domínio próprio, a vossa incontinência. Porque se a pessoa casada passar muito tempo sem praticar o sexo com o seu cônjuge, ela poderá cair numa cilada, né, e cometer adultério. Isso aí é o que ele está querendo dizer aqui. Então tem que ter cuidado, porque Satanás está no contexto do casamento. Eu creio que Satanás ronda todos os casais, procurando encontrar uma brecha. Eu sempre digo assim: a pessoa solteira só tem uma porta de acesso à vida dela, casada tem duas, por causa da aliança. Então vamos ver. No verso 7, Paulo diz assim: porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Aqui ele fala de dom. Creio aqui que é o dom de celibato. Dom de celibato. Eu já quero dar a explicação seguinte: o celibato dos padres tem uma diferença com isso aqui, porque o celibato dos padres é uma lei canônica, é obrigatório, né? Por isso é chamado o celibato obrigatório. E aqui está falando de um celibato voluntário. Nem todos têm o dom de celibato. Quem celibato é a pessoa não ter necessidade de casar, né, e nem de fazer sexo. Então, o que eu vejo Paulo aconselhando aqui é realmente uma opção pelo celibato, desde que seja voluntário, desde que a pessoa entenda que ela consegue, ela se segure, né, ela consiga se controlar e não cair em pecado. Então é o que ele está dizendo. E aí quando ele fala do dom, né, eu queria que todos os homens fossem como eu, ele tá aqui insinuando, até admitindo que ele tem o dom de celibato. Por isso que aqueles que acreditam que Paulo
porque foi do Sinédrio, né? E que todos que pertenciam ao Sinédrio eram casados. Eu não acredito nisso, né? Eu acredito que Paulo foi do Sinédrio, sim, né? Mas que ele nunca foi casado, porque ele diz que tem o dom de celibato. Alguns acham até que Paulo se separou. Mesmo que os membros do Sinédrio devessem ser casados, mas Paulo disse que ele era um jovem brilhante, ele era fora do comum, né? Ele disse que excedi em judaísmo a muitos da minha idade. Ou seja, é possível que pelo brilhantismo dele, ele tenha sido aceito no Sinédrio, mesmo sem ser casado. Não posso provar isso, mas os textos dizem aí que Paulo tinha um dom de celibato, então ele não era realmente casado. Então, o dom de celibato é em Mateus. Aí tem um texto em Mateus, capítulo 19, quando Jesus está ensinando sobre exatamente divórcio. Ele diz assim, veja só, Mateus 19, 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba. Então ele disse, há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. É uma pessoa que já nasceu com dor de celibato. Eunuco, espiritualmente falando, não necessita não sente necessidade de fazer sexo ou se casar com essa semelhante. E aí, os eunucos que foram feitos pelos homens realmente aqueles eunucos que foram castrados mesmo, né? Nos haréns tinha esses eunucos. E aqueles que assim mesmo se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Eu creio que Jesus está dando a entender aqui que mesmo aqueles que não têm um dom de celibato, não são eunucos por natureza, mas através do Espírito Santo, do domínio próprio, que é um do fruto do Espírito Santo, eles podem se abster de casar. É claro que isso aí, veja cada um se tem realmente segurar a onda até o fim, né? Porque alguns até enveredaram por esse caminho, mas no final não se aguentaram e acabaram pecando. Então, veja cada um como aceita as palavras da Escritura, né? E aí, eu vou em 1 Coríntios 7, 28, tem uma palavrinha que Paulo coloca aí, que eu quero explicar, que diz assim, verso 28, mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupá-los. Aqui que eu digo que a nossa noção de casamento não deve ser romântica, porque não é assim que a Bíblia fala. Paulo está dizendo aqui, aqueles que casarem padecerão tribulações na carne. Tribulação é sofrimento, aflição. Ele não está dizendo assim, alguns poderão passar. Ele diz que terão, com certeza, né? Aqueles que casarem sofrerão aflições, terão tribulação na carne. Eu gostaria de poupá-lo, né? Então, quem quiser, como a maioria de nós, né? Certamente vai casar e quer casar, mas não devemos entrar no casamento com uma noção romântica, né? De conto de fada, mas sabemos que será uma batalha e que é necessário realmente muita graça e muita paciência para se manter no casamento. E finalmente, eu quero terminar com essa escritura aqui, em 1 Coríntios 7,32, que ele diz assim, a diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto do corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. Em como há de agradar o marido. Então tá aí, ele tá falando aí, isso aí, né? Que a pessoa solteira pode se dedicar totalmente a Deus, enquanto que a casada, ela tem a obrigação de se dedicar, pelo menos em parte, ao seu cônjuge, né? Para não ser desleal na aliança que fez. Então fica aí com vocês essas reflexões a respeito da questão do projeto de Deus para hoje não é a família, é a igreja. Ainda que o diabo consiga acabar com a família, mas ele não conseguirá acabar com a igreja, porque Jesus disse, as portas do Hades, né, do inferno, do Hades, não prevalecerão contra a minha igreja. Que assim seja. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus.